Livro de Neemias. Glória a Jesus. Neemias capítulo 13. E vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tobias expulso do templo. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Feche teus olhos um pouquinho e fale com o Senhor Jesus. Querido Jesus, te dou graças, ó Pai, porque estamos aqui. Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, nos mantido de pé e nos feito, Senhor, vitoriosos em Teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, pela salvação que o Senhor nos deu, que é a principal bênção que nós podemos querer. Obrigada, Senhor. E em nome de Jesus, agora eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha me usar para falar a Tua palavra. Que não seja eu, mas eu quero diminuir, eu quero desaparecer. E quero que o Senhor apareça em mim. Que o Teu santo nome, Jesus, seja glorificado através dessa palavra. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bem, então vamos entender, esse texto que nós acabamos de ler. Olha só, a nação de Israel sempre pecou, É certo que todos nós pecamos, mas a nação de Israel, como a nação escolhida, criada especialmente por Deus para ser a nação sacerdote, que era ensinar a palavra de Deus para as outras nações, ela sempre estava desobedecendo a Deus. E até hoje ainda não serve ao Senhor como deveria, mas vão servir, E em uma das oportunidades, então, em que Israel tinha sido levado cativo por seus inimigos, Jerusalém ficou destruída. Os muros da cidade foram destruídos. E Deus usou então esse homem chamado Neemias para restaurar os muros da cidade. Neemias, ele era copeiro, chefe, no reino do rei Artaxerxes. Ele era o que provava o vinho do rei, toda a bebida do rei. Então, antes de o rei beber, o Neemias
tomava um pouquinho para provar se não estava envenenado. Sempre era feito isso com os reis, né? E então do rei Artaxerxes, o copeiro que fazia isso era Neemias. E um dia Neemias se apresentou então diante do rei Artaxerxes para levar a sua bebida, né? E ele estava triste, estava com o semblante caído. E isso fez com que o rei percebesse a tristeza de Neemias, porque ele sempre estava feliz, ele sempre estava bem, né? Ele fazia o seu serviço na corte de Artaxerxes com alegria. Mas naquele dia, então, ele estava com um semblante triste e o rei percebeu. Eu estou só resumindo a história, tá, irmãos? Depois você pode conferir no livro de Neemias. E o rei, então, percebendo a tristeza de Neemias, ele perguntou: o que você tem, Neemias? Por que você está triste? E aí Neemias disse que não podia estar feliz enquanto que a cidade dele, dos seus pais, estava destruída, com os seus muros destruídos. E aí então, pela graça, né, pela providência divina, o rei Artaxerxes permitiu que Neemias fosse para Jerusalém restaurar os muros. E ele encontrou, né, quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou muita dificuldade, ele encontrou inimigos que se levantaram contra ele, que não queriam que ele restaurasse os muros, mas ele conseguiu, e em 52 dias ele restaurou os muros da cidade de Jerusalém. Ele não foi enviado por Deus para restaurar a cidade. A cidade de Jerusalém levou 120 anos, mais ou menos, para ser restaurada. Mas os muros, Neemias reconstruiu em 52 dias, porque mesmo enfrentando dificuldades e tendo pessoas, né, contra ele, um deles era esse Tobias, que nós vamos falar hoje, Sambalate também era outro. Então, mesmo assim, Deus deu vitória e ele conseguiu reconstruir os muros. Por quê? Porque naquela época as cidades tinham muros ao seu redor, que dava segurança para quem estava dentro da cidade. E aí então a gente pode entender assim, por que os muros precisavam ser restaurados? Porque o problema estava dentro da cidade. O problema de Israel era interior, não era exterior. Os inimigos chegavam quando eles davam brecha para o inimigo destruir, então eles e a cidade. E isso nós podemos trazer então para os nossos dias, irmãos, e verificar o seguinte: os problemas, os maiores problemas que afetam a humanidade não são problemas exteriores que vêm de fora, mas são problemas interiores. O que é isso? São coisas que o próprio ser humano cria para se prejudicar. Então nós podemos entender aqui com essa restauração dos muros que nós precisamos restaurar os nossos muros também. Como assim? Nós temos que proteger o nosso interior das coisas que vêm de fora. O problema é interior. Se o interior estiver forte, curado, sadio, o que vir de fora não vai atingir. Então nós temos que pensar dessa maneira: será que a minha vida, fazendo uma analogia, né, uma comparação, será que a minha vida está com os muros destruídos? Será que tem brecha no muro para o inimigo entrar? Continuando a história de Neemias, então, depois eu volto a falar dos nossos dias. Neemias, então, né, restaurou os muros. E ele foi chamado, ele precisou voltar à corte de Artaxerxes
para prestar contas ao rei. E nessa ida dele falar com o rei, um sacerdote, olha só, sacerdote do templo, da casa de Deus, chamado Eliasibe, esse sacerdote permitiu que coisas erradas acontecessem então, novamente, dentro de Jerusalém. Porque o que esse homem fez? Nós lemos ali no versículo 4, que diz assim: ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Esse aparentado aqui quer dizer que houve casamento entre as famílias dos dois. E ficaram então parentes, né? Se aparentaram. Isso aqui também traz para nós uma lição. Com quem nós temos nos aparentado? Quer dizer, com quem que nós temos nos envolvido? Nós temos que observar, é claro que a gente tem que amar a todos, como Jesus ensinou a amar o nosso próximo, mas nós não podemos ter ligações muito pessoais, muito íntimas, com pessoas que não servem a Deus. E então esse Eliasibe aqui, esse sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus. A câmara era uma sala, um lugar específico onde eram guardados os utensílios do templo. E esse Eliasibe então se aparentou com Tobias. Quem era esse Tobias? Ele era um descendente de Ló. Lembram da história de Ló? Que as filhas tiveram filhos do pai. Então, o Ló, que teve filhos com as suas duas filhas, não vou estar contando toda a história aqui, mas depois que eles saíram, então, né, de Sodoma e Gomorra, as filhas embebedaram o seu pai, tiveram relações com eles para poder ter filhos. Porque elas achavam que nunca mais iam conhecer um outro homem e não queriam que a linhagem do pai morresse. Só que o que elas fizeram diante do Senhor é uma grande abominação. E aí então, esses filhos, né, são chamados de amonitas e moabitas. São os descendentes de Ló. E esse Tobias, então, era um desses homens aqui, descendentes de Ló. Ele era um amonita. E Moisés tinha dito, né, segundo a ordem de Deus, que os amonitas e os moabitas nunca, jamais poderiam entrar na congregação. Então eles não tinham permissão para trabalhar no templo, para estar ali na congregação junto com o povo de Israel. Eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque eles descendiam, né, de uma relação incestuosa. Então, eles eram proibidos, não podia. E esse sacerdote Eliasibe, então, não levou em conta essa ordem de Deus. E se aparentou com Tobias, que era descendente de Ló, e que não era, então, permitido que ele entrasse na congregação. E o Eliasibe, então, entregou para Tobias, diz ali, se tinha aparentado como Tobias, e fizera para este uma câmara grande, quer dizer, uma grande sala, uma moradia, dentro do templo. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então esse sacerdote Eliasibe não levou em conta a ordenança de Deus e fez com que fosse tirado de dentro dessa câmara, ou seja, dessa sala que ficava dentro do templo,
tirassem tudo aquilo que pertencia ao trabalho de Deus. Tirassem os utensílios, tirassem os dízimos dos cereais que estavam guardados ali para a manutenção dos levitas, tirassem, né, o vinho e o azeite que se ordenava para os levitas. Então a oferta do povo era levada e guardada nessa câmara, nessa sala. E ele tirou então as coisas que pertenciam a Deus e que era para uso dos levitas, ele tirou dessa câmara e deu essa câmara, essa sala, para Tobias. E Tobias então começou a morar nessa câmara, começou a habitar ali, ficou ali, né? E nós vemos isso hoje acontecer, irmãos, muitas vezes em muitas igrejas. Por quê? Porque muitos líderes hoje tiram, aqui diz que ele tirou o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Hoje muitos líderes tiram o Espírito Santo de dentro das igrejas, tiram Jesus de dentro das igrejas. Por isso que Jesus fala lá no Apocalipse, que ele está batendo na porta. Se alguém abrir, ele vai entrar. Jesus está para fora de muitas igrejas. Então, o que nós podemos entender com isso? Estão tirando as coisas santas de dentro das que seriam casas de Deus e colocando as coisas profanas, colocando as coisas do mundo. Ah, pastora, mas como que você pode afirmar isso? Basta a gente ver, irmãos, o que é feito hoje nas grandes igrejas, ou até pequenas, não importa o tamanho, mas que onde tem o ensinamento errado, onde tenha coisas do mundo entrando na igreja, e Deus saiu pela porta. Então, como que isso afeta a obra de Deus? É trocar o santo pelo profano. Então, Deus não pode agir, né? Deus não pode agir numa igreja assim. E ali, então, ainda diz assim, tirou o incenso, os utensílios, os dízimos. Então, não foi só o azeite, ele tirou tudo que pertencia a Deus dessa câmara e colocou Tobias com seus móveis. O que é isso? Tobias, então, era proibido de entrar ali. Mas ele entrou. E hoje nas igrejas, então, quantas coisas proibidas têm entrado também. Quanta coisa proibida, né? Tem igrejas que vivem lotadas à base de festa. Só tem festa, então o povo vai. Se tiver dança, o povo vai. Se tiver cantor famoso, o povo vai. Senão não vai. Então estão colocando as coisas profanas dentro, onde deveriam estar as santas. Tem pastores, líderes, que querem ser estrela, né? Querem brilhar como estrela. Mas uma coisa nós temos que lembrar: estrela só brilha quando o sol apaga. Entenderam isso, irmãos? A estrela só brilha quando o sol vai dormir, vamos dizer assim, desaparece, ficou noite, daí a estrela brilha. Então o que quer dizer isso? Aquela pessoa que quer brilhar, que quer ser uma estrela, é porque Jesus já se apagou na sua vida faz tempo, porque Jesus é o sol da justiça. Então, quando o sol da justiça se apaga na vida da pessoa, aí a pessoa pode brilhar como uma estrela, mas por um tempo determinado. Vai chegar a hora de prestar contas, né? E isso está acontecendo nos nossos dias de hoje, e vai acontecer cada vez mais, quanto mais se aproximar o fim. Então, foi isso aqui, né, que Eliasibe fez, e que muitos estão fazendo hoje. E eu não posso falar apenas de líderes, mas também de nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Porque
quando a pessoa tira do seu coração o Espírito Santo e coloca coisas do mundo, está fazendo isso aqui que esse sacerdote fez. Está tirando Deus e colocando uma pessoa que era profana, que não podia estar ali. Então, vou continuar a explicação, depois volto a falar. Então, olha só. Ele tirou, então, os utensílios do Senhor e pôs os móveis de Tobias. Aí, então, no versículo 6, diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. Então, Neemias não estava em Jerusalém quando Eliasibe fez isso. Ele aproveitou a saída de Neemias para colocar aquele agora seu parente dentro do templo, como se fosse pertencente ao povo de Deus, mas não era. E também podemos entender aqui, então, que tem muita gente, que aparenta ser povo de Deus, mas que não é. Não pode ser. Por quê? Porque não nasceu de novo, porque não mudou de vida, porque não aceitou Jesus de coração, apenas de aparência, porque achou bonito, porque hoje está moderno, Hoje é moderno ser evangélico, vamos dizer assim, porque cristão é diferente. Mas então as pessoas estão agindo dessa forma, se aproveitam muitas vezes de situações para poder fazer aquilo que lhes beneficia. E Eliasibe, então, fez isso, com Tobias. E daí no versículo 7 diz assim: então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Olha só, quando Neemias voltou então para Jerusalém, e que ele ficou sabendo o que Eliasibe tinha feito para beneficiar a Tobias, lembrando então, Tobias não podia estar dentro do templo, ele não podia fazer parte da congregação, porque era descendente de Ló, um povo que veio por incesto, E aí então, quando Neemias ficou sabendo disso, ele ficou irado, E disse ali, isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Quer dizer, Tobias estava lá com tudo que ele tinha, com tudo que ele precisava, então, para ficar naquela câmara, naquela sala, morando, agindo ali como se fosse povo de Deus, mas que na realidade não era. Então, Neemias atirou todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Isso aqui, o que tem a ver conosco? Quem sabe você diga assim: pastora, mas o que tem a ver com a minha vida? O que eu vou fazer para entender essa palavra? Aqui, quando diz que Neemias atirou todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, está dizendo que ele recusou tudo aquilo que era parte do profano, que era parte da desobediência, que era feito apenas para beneficiar um parente. Então, irmãos, assim, ele jogou tudo fora. Ele tirou. E depois que ele tirou todos os móveis da casa de Tobias e jogou fora, ele ordenou que se purificasse as câmaras. E ali no 9, então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então ele tirou, jogou fora os móveis de Tobias e mandou purificar. O que isso aqui nos ensina? Que nós temos que ter
no nosso coração, que é o templo. Olha só, aqui era no templo, o templo do Senhor, que tinha sido invadido por alguém que não podia estar ali, e que Neemias depois então chegou e mandou purificar. Como que nós podemos entender isso hoje na nossa vida? Nós somos o templo de Deus, né? Fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, para nós entendermos o que nós temos colocado dentro desse templo. O que você tem colocado, meu irmão, dentro do templo do teu coração? Como que está a nossa vida na presença de Deus? Como que nós podemos agradar a Deus? Vamos usar essa comparação com móveis de Tobias dentro do nosso coração. Nós somos o templo de Deus hoje. Se os móveis de Tobias não podiam ficar dentro da sala, de uma das salas do templo, hoje também não pode ficar dentro do nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, nós sendo o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar muito o que nós colocamos dentro do nosso coração. É claro que dentro do nosso coração não vai caber nenhum móvel, né? Um sofá, uma cama, uma mesa, não é isso. Mas esses móveis de Tobias estão representando as coisas do mundo. Então, assim como tem líderes levando para dentro das suas igrejas as coisas do mundo para poder atrair o povo também coloca coisas do mundo dentro do seu templo, coração, para tentar ser feliz muitas vezes. Porque eu falei aqui, acho que foi domingo que eu falei que o nosso coração, ele tem um vazio, antes de aceitar Jesus, é claro, que é do tamanho de Deus. O vazio que tem no coração humano é do tamanho de Deus. Como assim, pastora? Só quem pode preencher o vazio do coração do ser humano é Deus. Drogas não preenche, vício algum preenche, sexo não preenche, roubo não preenche, mentira não preenche. Nada pode preencher. A pessoa muitas vezes faz coisas na vida achando que agora eu vou ser feliz. Agora vai sair esse vazio do meu coração. E na hora que ela está praticando o pecado, a coisa errada que ela está fazendo para tentar preencher o vazio do coração, pode até ser que por uns momentos, né, ela fique feliz. Mas a felicidade é passageira. A alegria é eterna. Eu já expliquei aqui para os irmãos que felicidade é uma coisa momentânea, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que quer dizer isso? Nada preenche o vazio do coração do ser humano se não for Deus. Então, aquele vazio que tem é do tamanho de Deus. Quando Deus entra na vida da pessoa, tapa aquele vazio, aquele buraco que tinha, que a pessoa tenta preencher com várias coisas do mundo. Mas que é momentâneo, passa rápido aquela felicidade, e quando a pessoa muitas vezes encosta a cabeça no travesseiro para dormir, não consegue dormir, por quê? Porque o vazio ainda está lá. Então tem pessoas usando esses móveis de Tobias. Esses móveis, né, que o mundo nos oferece. O que o mundo tem para nos oferecer? Já parou para pensar? O que o mundo tem para nos oferecer? Só o que não presta. Ah, pastora, mas não é assim, tem muita coisa boa no mundo. Só que a palavra de Deus diz que aquilo que nós vemos é passageiro. Aquilo que nós não vemos é eterno. Então, aquilo que nós não vemos, ou seja, almejar as coisas do céu, essa sim pode preencher o nosso coração.
com a presença de Deus. Então é se encher do Espírito Santo, é se encher de Deus e não dos móveis de Tobias. Os irmãos estão entendendo a comparação, né, que eu estou fazendo. Então não deixe que o inimigo coloque essas coisas dentro do teu coração. Nós temos que vigiar, irmãos. A nossa vida é uma guerra constante, de dia e de noite. Não pense que o diabo vai te deixar em paz. Ele não vai. Ele quer te destruir. Por quê? Porque é a função dele. E aí, então, tem pessoas que se enganam, né? E vão enchendo o coração com as coisas do mundo, com as coisas profanas, com as coisas que não deveriam entrar no templo de Deus. E se nós somos o templo de Deus, então nós não podemos colocar coisas profanas. Nós temos que buscar as coisas santas. Coisas santas não se misturam com profanas. A luz não tem comunhão com as trevas. Então a nossa vida tem que ser essa luta constante. Lutar contra aquilo que o mundo nos oferece. Porque o que ele nos oferece só vai trazer uma felicidade passageira. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria é diferente de felicidade. Você pode estar enfrentando problemas, você pode estar enfrentando situações que você diga assim, como que eu posso, pastora, ser alegre numa situação dessa? Pode, sabe por quê? Porque é claro, você, eu, nós somos seres humanos, então nós nos entristecemos às vezes. Mas mesmo com a tristeza que os problemas possam trazer para nós de vez em quando, nós temos a alegria porque pertencemos a Jesus. Então, essa alegria que por nós pertencermos a Jesus, ela é eterna. Ela não vai acabar. A não ser que a pessoa diga, não quero mais Jesus. Aí é diferente. Né? Como nós falamos sexta-feira ali no estudo bíblico, que eu estava ensinando sobre a presença do Espírito Santo, sobre o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele entra em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e não sai mais. A não ser que a pessoa não queira, aí ele sai. Aí, se a pessoa apostatar da fé, renunciar à sua fé, negar a Jesus, é claro que aí o Espírito Santo vai sair daquela pessoa. Mas se não, não. O Espírito Santo entra para ficar em nós. E aí eu ainda usei o exemplo de um vidro de compota, né? Quem é que estava no estudo aqui, as duas irmãs lá atrás? Um vidro de compota que você compra lá no mercado, ele está lacrado, né? Ele está lacrado, então nada entra ali dentro do vidro e também nada sai. Então o que quer dizer isso? O Espírito Santo nos selou, nós somos selados. Nós temos o selo da promessa, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então nós somos lacrados, igualzinho esse vidro de compota. Que você tem que fazer uma força para abrir, porque ele está lacrado, né? Quando você abre, ele dá uma pressão. Então, nada entra e nada sai daquele vidro. Assim somos nós. O Espírito Santo não sai de nós. Mas, se nós permitirmos que o profano entre, aí é diferente. Então, o profano, ou seja, as coisas do mundo, as coisas passageiras, as coisas das trevas, vão querer sempre entrar no teu coração. Mas nós temos que lutar para que isso não aconteça. E aí, então, o que acontece conosco? Somos protegidos pelo Espírito Santo, porque ele não vai sair de dentro de nós. Então, se ele não sai de dentro de nós, o mal não pode entrar. Porque tem a lei da física, né? Se eu não estou enganada, que diz. É isso, né, Tainara? Foi o que nós falamos no estudo.
A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Então, aquele cristão que é verdadeiro tem o Espírito Santo. O mal não pode entrar no coração dele, porque não habita 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você não precisa temer o mal, porque o Espírito Santo está ali. O mal não vai conseguir entrar. Então, tem muita gente com medo, né, dentro das igrejas, achando assim que na hora da oração vai sair um demônio de alguém que está endemoniado, vai entrar nela. Perca esse medo do teu coração. Se você é um cristão verdadeiro, eu não estou falando aqui de crente meia boca, né? Se você é um cristão verdadeiro, você não precisa temer. Porque o inimigo não pode entrar dentro de você, porque quem está ali é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está ocupando o teu templo. Então, não pode ser ocupado pelo mal. A não ser que a pessoa dê brecha. E por isso, então, a necessidade de restaurar os muros, como Neemias restaurou em Jerusalém. Se a pessoa dê brecha para o inimigo, aí é diferente. Aí o inimigo entra porque ele não respeita ninguém mesmo. Mas se você tem uma vida diante do Senhor, que quando você peca, você logo se arrepende, pede perdão, o Espírito Santo não vai sair de você. Ele pode se entristecer. Nós podemos entristecer o Espírito Santo com o nosso pecado. E aí a necessidade, então, de nos corrigirmos rapidamente. Mas ele não sai. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você deve pensar assim como eu também. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo mora em mim, o mal não pode entrar. Mas eu tenho que vigiar para esse mal não entrar. Porque senão ele entra. Aqui nós vimos que Deus usou Neemias para restaurar os muros, então, de Jerusalém. E ele conseguiu fazer isso em 52 dias. Para quê? Para que o mal que estava para o lado de fora de Jerusalém não entrasse pelas brechas, pelos buracos, pelas falhas que tinham no muro. Mas o problema de Israel era interior, então saía de dentro, já estava lá dentro. Assim também é conosco. O mal, irmãos, aquela vontade de fazer coisas erradas, está constantemente dentro de nós. E nós temos que ser mais forte que isso. É a luta do espírito contra a carne. Então, se a nossa carne vencer o espírito, nós vamos acabar fazendo como Eliasibe aqui. Nós vamos nos aparentar com quem não deveríamos, que não serve a Deus. E ainda vamos tirar o azeite, quer dizer, extingue o Espírito Santo, por vontade própria, não que o Espírito Santo queira abandonar a pessoa, mas tira e coloca coisas profanas. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, fazendo essa comparação aqui, expulse de dentro do teu coração todos os móveis de Tobias. Ah, pastora, como que eu posso fazer isso? Só você sabe como fazer. Por quê? Porque você sabe a luta que você enfrenta todo dia. Eu sei das minhas, você sabe das tuas. Então, que tipo de móvel está aí dentro do teu coração? Será que tem uma mesa de Tobias aí? O que tem aí que está impedindo você de servir melhor a Deus? Ah, mas isso não acontece comigo. Por quê? Você é super-homem? Você é super-mulher? Pelo que eu sei, o único que nunca pecou foi Jesus. Né? Então nós temos que vigiar. Então diz aqui, ó, isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Atirou, jogou. Não merece respeito. O pecado não merece o nosso respeito.
Já falei aqui também várias vezes para os irmãos que o pecado é pior que o diabo. O pecado, vou repetir, é pior que o diabo. Por quê? Porque o diabo não pode te forçar a pecar. Ele te tenta, mas você cai se quer. Mas o pecado, quando você peca, quando eu peco, o pecado faz com que a gente se torne uma pessoa diferente. Faz com que a gente se torne uma pessoa longe de Deus. Como está o teu coração hoje, meu irmão? Está mobiliado aí pelas coisas, pelos móveis de Tobias? Ou está cheio do Espírito Santo? Como é que está o teu coração? Então ordenei que se purificassem as câmaras. Purifique o teu coração. Não sei purificar, pastora. Sabe sim. Dobrar o joelho, falar com Jesus, pedir perdão ao Pai. Isso é purificar. Pedir para que o sangue de Jesus esteja lavando o teu coração. Falei aqui também na terça-feira passada, eu acho que eu falei, sobre que enquanto nós estamos na vida, na nossa caminhada cristã, nós sujamos os nossos pés com o pecado. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando o exemplo, e aí disse para Pedro, né? Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, bem afobadinho, então lave tudo, Senhor, da cabeça aos pés. Mas Jesus disse, não. Vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado, mas os pés era necessário lavar, porque na nossa caminhada, ou seja, no nosso dia a dia, nós pecamos, então nós sujamos os pés, precisamos lavar, limpar o nosso coração, a nossa caminhada. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, da mesma maneira que nós temos que lavar os nossos pés, porque sujamos conforme vamos caminhando, conforme vamos vivendo, conforme vamos falando, conforme vamos agindo, nós pecamos. E aí precisamos pedir para Jesus nos limpar, nos lavar, lavar os nossos pés. Da mesma forma, temos que cuidar para que o mal não entre com os móveis que são impuros diante do Senhor. Tobias, então, era um homem, né, que não era permitido ficar dentro do templo. O que não nos é permitido hoje, irmãos? Compactuar com o mundo. Como que eu posso dizer que sirvo a Deus e viver mentindo? Como que eu posso dizer que sirvo a Deus e estar fazendo coisas lá fora que os outros olham e dizem, esse aí é crente, porque eles usam a palavra crente, né? Isso aí é crente? Isso aí não paga nem as contas, como é que vai dizer que é crente? Então, todo esse tipo de coisa, todas essas coisas, podemos comparar aqui com móveis de Tobias. São coisas que sujam o nosso templo coração. Como está a tua vida? Ele mandou purificar. Diz ali, então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então, depois de purificar, não adianta só você purificar teu coração e deixar ele vazio. Tem que trazer de volta as coisas de Deus para dentro do templo, que foi expulso pelos homens. Então, trazer de volta. O que foi expulso que nós vimos lá no versículo 5? As ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite. Isso aqui são símbolos, irmãos. É claro que nós não vamos colocar dentro do nosso coração um incenso, um copo de azeite, não é isso. Mas são símbolos da presença de Deus, são símbolos do Espírito Santo. Então nós temos que purificar,
e depois de purificado, encher o coração. Porque se nós não enchermos o nosso coração com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, o inimigo volta a trazer as coisas profanas de novo. E aí Jesus disse que o estado da pessoa se torna pior do que era antes. Ao invés de um demônio, voltam 7 a mais. Quer dizer, então no total são 8. Né? Então nós temos que ter essa consciência. A minha vida é uma luta diária. Eu não posso descansar. O nosso descanso não é aqui, irmãos. O nosso descanso vai ser só na glória. Então não desista de lutar. Lute todos os dias. Porque todos os dias nós somos tentados a pecar. Todos os dias nós somos tentados a tirar as coisas de Deus do nosso coração e colocar os móveis de Tobias. Ficou entendida essa palavra? Amém? Então guarde bem isso. Móveis de Tobias. Símbolo de pecado, de coisa errada, de coisa que não agrada a Deus.